já preparem suas Bíblias, pois hoje nós vamos abrir o livro sagrado em 1 Reis, capítulo 1, versículo 38. 1 Reis 1, 38. Nosso Deus e Pai Celestial, o Senhor é maravilhoso. Que sua graça possa ser derramada sobre cada um de nós. Que seu amor possa nos invadir. E assim, que seu espírito de conselho possa fluir a fim de instruir tanto em sabedoria como em entendimento, conhecimento, fortalecendo vidas aqui presentes, Senhor. E eu lhe peço, e que nenhum daqueles que o Senhor me deu para cuidar venha se perder ou sequer se esfriar na fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bênção de Deus. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 1, versículo 38. Mas antes, estarei dando uma pequena retrospectiva daquilo que nós estudamos a semana passada. Nós estudamos a passagem que Davi, o rei Davi, famoso rei, sabe, aquele que tocava, que era um tangedor de excelência, que quando tocava os demônios manifestavam. Foi o caso do rei Saul, que era um homem que quando se desviou dos caminhos do Senhor, pois ficou totalmente possuído por demônios, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas nessa passagem no qual nós estamos estudando, Davi já estava em idade avançada. Um senhor já velho, já estava perdendo suas forças e em dias de inverno, pois não tinha quem poderia aquecer o rei. Então, os servos do rei decidiram escolher uma jovem donzela, uma sunamita, Abissag, uma jovem virgem, separada, escolhida, não apenas por sua beleza, mas certamente por sua pureza, para servir o rei, para servir Davi. Abissag. Agora, dentro desse exemplo, amada igreja, a pergunta é: existe uma simbologia? O fato de que Abissag, a Virgem, representando a igreja santa que se separa a servir o rei, existiria uma simbologia? Claro que sim. E qual simbologia seria, Pastor Cris? Que dentro da igreja, um deve aquecer o outro. A igreja precisa da unidade entre os irmãos. Precisa do amor entre os pastores e os discípulos. Vinhateiros com suas figueiras e, principalmente, deve haver respeito, deve haver carinho e consideração. Amém? Agora, é claro que um mau líder, ele deturpa todas as coisas. Um mau membro, ele tem a mente deturpada, mas todo aquele que é virgem de coração, que tem um coração puro, que tem um coração nobre, tanto na mente e na alma, ele vive em santidade e pode estar do lado de um homem santo. Porque ambos obedecem à pureza da santidade e ambos obedecem ao Senhor. Diz a palavra no versículo 38 do capítulo 1. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escolheram e o escortaram até Guion.
O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Que passagem, né, gente? Mas preste atenção agora o que eu vou lhe falar. As testemunhas que acompanharam o rei, que vivem em função desse rei, defenderam o rei até no último dia. Se necessário, eles pegarão o chifre e o encheram de óleo. Se necessário, amada igreja, pegarão o jumento do rei. Se necessário, usarão os ensinamentos recebidos por parte do Rei Celeste para apresentá-los a todos, para que todo guião possa ver. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Existem aldeias em volta aos rios? Existem aldeias em volta do Nilo? Criaram cidade em volta do Nilo? Existem aldeias em volta do Guião, do Pisão, do Tigre, do Eufrato, do Rio Jordão? Pois em verdade, diz o Senhor, civilizações, povos, aldeias, cidades foram construídas aonde tem água. E digo mais, Jacó necessitou e transformou desertos em mananciais, furando os seus poços. Pois em verdade, um rei é visto em todas as cidades, em todas as aldeias, porque ele conhece todos os lugares por onde ele passa. E um profeta deve levar a mensagem até as margens dos rios, diz o Senhor, até as mais distantes, principalmente ao Guião. Vocês lembram do nome dos rios que estavam no Éden, no início? Lembra? Havia o Eufrato, o Tigre, o Pison e que mais? O quarto, o Guião. É exatamente isso que o Senhor está a nos ensinar nessa noite. Quando profetas anunciam a ordem do rei, é no Guião, diz o Senhor, que se manifesta o poder e o início do reinado desse rei. Pois todo rei que entende sobre a profecia dá valor aos atos proféticos. Montar em um jumentinho não seria um ato profético? Não seria um ato profético na entrada de Jerusalém? Não seria um ato profético João Batista batizar no Rio Jordão? Não seria um ato profético Salomão ser carregado pelo jumento do rei até Guião? E toda a população, todos aqueles que estavam por perto glorificar em alta voz: vive o rei eternamente. Pois nos últimos dias, aqueles que assistem o Rei dos Reis, aqueles que defendem o Senhor, irão levar a mensagem do Senhor até o Guião. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
O que isso significa? O cumprimento da promessa. Alguns devem se perguntar, não estou entendendo. Podes me explicar, Pastor Cris? Pois se queres a revelação está em Jerusalém. Quem entenderá, né? Alguns recebem a pregação em forma de parábolas, outros recebem a revelação com muita clareza. Afinal, o Senhor separa sempre os seus discípulos, igreja, os pequenininhos, e a eles são dadas as revelações. No versículo 39 diz, o sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e com todo o povo gritou, viva o rei Salomão. E todo o povo o acompanhou, tocando flauta e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou, o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse, entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu Salomão como rei. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas. E eles o fizeram montar a mula do rei. Depois, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Guiom. De lá, eles saíram celebrando. E a cidade está alvoroçada. Esse é o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Que história, né? Versículo 49. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não me matará este seu servo pela espada. E Salomão respondeu, se ele se mostrar confiável, olha a resposta de Salomão, quando Adonias teve medo do seu irmão, teve medo porque ele quis usurpar o reinado do próprio irmão. Se fez rei, mas aí mudou todo o quadro, né? Porque se levantaram os verdadeiros profetas e Davi, mesmo sendo velho, estava atento.
estava atento aos assuntos do Senhor, às promessas que tinha dado a Betseba. E o que aconteceu? Que Adonias agiu da forma que talvez ele agiria. O que Adonias iria fazer, certamente, se fosse o lugar inverso? Se fosse Salomão, certamente Adonias o teria mandado matar. Por isso que Adonias teve tanto medo do seu irmão Salomão e foi até o altar do Senhor e tocou a ponta. Para quê? Para obter misericórdia. Para obter misericórdia e pedir a Salomão: tenha misericórdia de mim, Salomão. E olha o que aconteceu com Salomão, o que Salomão respondeu. Se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Aqui, meus amados, nós estamos diante da misericórdia de um rei. Salomão teve misericórdia do seu irmão. Olha isso. Que lindo. Quando o impostor, ele tenta tomar o trono do rei, quando o traidor tenta trair o rei, quando o mentiroso mente contra o rei e assim decide usurpar o trono do rei, e quando o rei sabe disso, ao invés de agir com justiça aos planos de Adonias, o rei estende o seu cedro de misericórdia. Salomão estendeu seu cetro de misericórdia. E não é assim que Deus age conosco? Muitos de nós poderíamos sermos sentenciados pelo próprio Senhor. Quantas vezes o Senhor estende seu cetro de misericórdia? Mas com quais condições? Haveria um motivo pelo qual Salomão liberaria essa misericórdia? Por que Salomão teve compaixão? Porque era seu irmão de sangue? Não. Não por causa disso. Porque Salomão, ele tinha uma inclinação a se parecer com características do Senhor. Mas eu vos digo, nem todos são merecedores da misericórdia de Deus. Quantas vezes o próprio Senhor tem estendido seu cetro de misericórdia? Não é exatamente assim quando eu e você venhamos a pecar contra Deus? Não traímos a sua confiança? Não colocamos diante dos anjos e dos demônios uma dúvida quando nós pecamos, quando nós transgredimos? A saber, será que esse ou essa será fiel ao rei? Será que esse ou essa guardará os mandamentos e o que foi ordenado pelo rei? Será que os decretos do rei serão cumpridos perante esse povo que tentou um motim, que tentou uma rebelião e que tentou tomar o trono à força? Pois assim diz o Senhor nessa noite, amada noiva. Em verdade eu vos digo,
mesmo com a traição de um homem, o rei continua sendo misericordioso. Mesmo com o intento do homem em tomar o trono, o rei dá oportunidade. Quais oportunidades vos darei, diz o Senhor? Oportunidade que sejam santos como eu sou santo. Mas existe uma condição. O rei Salomão colocou uma condição entre Adonias, sobre Adonias. E a condição foi: se eu suspeitar de traição, de engano, de mentira, de ambição, você morrerá. Essa era a condição. Pois as condições que vos imponho, assim diz o Senhor, é essa: carreguem as vossas cruzes. Há um fardo para carregar, sim. Há algo que precisa ser defendido, há algo que precisa ser defendido e assim lutado. Há um esforço que precisa ser liberado por vós, diz o Senhor. Ao contrário de Salomão, eu, o Rei dos Reis, diz o Senhor, ainda não decretei a morte de algum. Porque sabemos que Salomão depois irá decretar, sim, a morte. Mas nesse caso aí, Salomão teve misericórdia. Mas assim diz o Senhor, ao contrário de Salomão, eu, o Rei dos Reis, ainda não decretei a morte de algum. A minha graça e a minha supremacia estão dando oportunidade para muitos traidores que se arrependem das suas traições. A minha graça e supremacia dão oportunidade para aquele que deseja fazer maldade, deseja, planeja e vive pela rebelião, se arrepender da sua rebelião. A minha graça e a minha supremacia dão a esses a oportunidade de ir até o altar e agarrar a ponta do véu. Ir até o altar e se prostrar de joelho com o rosto no chão. Ir ao altar e clamar misericórdia. Pois, infelizmente, alguns, diante da gravidade do pecado, diante da gravidade da transgressão, diz o Senhor, diante da ofensa que proferem diante o Todo-Poderoso, não estão indo para o altar. Não estão reconhecendo suas traições. Não estão reconhecendo as suas rebeliões, o seu motim. Não estão reconhecendo suas maldades, as suas ambições que estão nos seus corações. E mesmo sabendo que Salomão sabe de tudo, esses não foram para o templo. E muito menos se apresentaram no altar. O que esperar de Salomão? Me responde. Há misericórdia. Há misericórdia para um Adonias que não correu para o templo, se prostrando, se colocando de joelho, pedindo clemência a Salomão.
se Adonias não fizer isso, Adonias seria merecedor de misericórdia? O que esperar de Salomão? Esperas ouvir dos profetas? Ouvir de Natã? Vai para a sua casa? Durma bem, porque o rei te concedeu misericórdia. É isso que alguns esperam por parte de Salomão? É isso que alguns esperam por parte de Natã, por parte de Zadok? É isso que alguns esperam? A misericórdia de Deus? Pois escutam bem o que o Senhor está continuando a falar. A misericórdia vem acompanhado do comando e da obediência para aquele que a recebe. Vou repetir. A misericórdia, ela vem acompanhada do comando e da obediência para aqueles que a recebem. Aquele que recebe o comando deve obedecer. E certamente terá misericórdia diante do rei. Mas aquele que recebe o comando e ignora a misericórdia, ignora ir para o altar, ignora se apresentar de joelho no altar, então esse é digno de morte. E inclusive não pode reclamar de Salomão em dizer: Salomão assumiu o trono, Salomão não tem misericórdia. Não seria um novo reino? Um reino de amor? Sem guerra? Muitos pensam assim. Nas igrejas contemporâneas, muitos são Adonias, incapazes de se humilhar, correr no altar, se prostrar, se inclinar sua crista, inclinar seu orgulho e colocar o rosto no chão e tocar a ponta do altar, tocar a palavra, procurar a palavra, agarrar a palavra, buscar estar mais perto do Senhor e clamar e chorar e gritar, se necessário, misericórdia do Senhor. Confessar seus pecados e procurar Salomão. Procurar Salomão. Porque esse gritou para que seja ouvido pelo rei verdadeiro, pelo próprio Salomão. O reino de Salomão foi diferente do reino de Davi? Não é esse o reino que o mundo espera? Não é esse o reino que o mundo espera? Um reino de paz? De amor? Que tudo pode? Onde tudo é permitido? Afinal, esse rei é amor. Abolimos o Antigo Testamento. Abolimos a lei. Queremos viver apenas a graça. Há assuntos na Bíblia que precisam ser riscados, rasgados e retirados, segundo o coração de alguns que são traidores, difamadores, caluniadores, rebeldes, assassinos, ladrões, mentirosos, usurpadores, interesseiros, políticos e maldosos. Pois esses querem ter o direito de reinar no reinado de Davi. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor dos Exércitos, muitas surpresas
acontecerão nos últimos dias. Vocês irão perceber e olhar um reino de justiça. E alguns de vocês que estão assistindo esse culto nessa noite irão dizer: mas esse parecia que era de Deus. Que juízo veio sobre esse? Aquela era uma profecia, uma profetisa. Por que está acamada? Por que o Senhor levou Jezabel à cama? E outros irão dizer: mas esse era servo. Estava no banquete de Adonias. Por que foi decretado morte sobre ele e sua casa? E a resposta será: Salomão sabe de tudo e ficou sabendo do plano de Adonias e dos seus soldados. Assim diz o Senhor. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe do coração do homem interesseiro, do homem ambicioso que usa o nome do Senhor para comércio, que usa o nome do Senhor para se enriquecer, que usa o nome do Senhor para se fortalecer em meio a homens poderosos. O Senhor está vendo a impiedade dos religiosos. O Senhor está anotando no seu livro, os seus anjos estão anotando os feitos da maldade do rebelde. E a ira do Senhor está se acendendo contra esses. E anota o que eu vou lhe dizer. Salomão vai decretar a morte deles. Se não houver arrependimento verdadeiro, esses não irão para suas casas e não descansarão como Adonias descansou. Esses não verão a luz do dia. Esses não verão a luz do outro dia. Eles e toda a sua casa irão morrer a fio da espada, pelo qual o Senhor já preparou os seus soldados, os seus anjos, para caçar os ímpios de toda a terra. E os ímpios serão mortos pela espada. E os que sobrarão, lembra, já falei inúmeras vezes, serão obrigados a subirem até Jerusalém para prestar conta com Salomão. Entre aspas, para prestar conta com Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia! Mas eu tenho uma boa notícia. Aliás, todas são boas notícias, né? Mas algo que quero terminar, antes de terminar, falar com vocês, que a piedade ainda está presente, amada igreja. A misericórdia ainda está presente. Mas muitos negam a misericórdia do próprio Senhor e dizem: Davi ainda não escolheu seu sucessor. Ou seja, o que significa isso? Significa a ira do Senhor ainda não veio. O reino dele é um reino de paz, de amor, jamais de justiça ou juízo, mas de paz e de amor. Como esses são enganados? Pois a ira do Senhor está próxima. E o Rei dos Reis sabe de tudo. Ele sabe de tudo.
meu Pai Celeste, que todos os Adonias, todos que vêm traindo o Senhor com suas atitudes, mas hoje à noite o Senhor está esperando a atitude de Adonias. Será que Adonias vai correr e fugir do seu banquete? Do engano? Reunido com o mundo, reunindo-se com os poderosos, festejando, levantando o cálice da prostituição e do engano? Será que Adonias vai se tocar e ouvindo essa palavra vai fazer com que seus olhos se abrem e que diga, essa palavra foi para mim, então o que me resta fazer é correr para o altar do Senhor e clamar por misericórdia, pois Salomão sabe do meu mundanismo, Salomão sabe do meu adultério, Salomão sabe que pouco tempo atrás eu me fartei da pornografia. Salomão sabe que pouco tempo atrás eu estive com uma prostituta. Salomão sabe que pouco tempo atrás eu tive que enrolar uma pessoa para poder obter benefícios próprios e assim fechar esse contrato. Salomão sabe. Salomão sabe que eu continuo numa religião que não está me levando para o céu e que o Senhor, Salomão está me dando oportunidades, mas eu estou continuando naquele lugar, porque afinal é um lugar onde me traz conforto, tudo aquilo que eu e minha casa precisamos no natural, na minha carnalidade. Salomão sabe, mas eu te digo a ti, Adonias, o que farás tu mediante uma palavra dessa? Correrás tu até o altar? Ou o Senhor, Salomão, irá estender seu cetro não para misericórdia, mas sim para juízo? Se ainda a igreja ou a religião não te ensinou que nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, mas também um Deus de juízo que se ira, pois hoje eu te ensino. E se você não quer ouvir, Adonias, não posso fazer mais nada contigo. Se queres permanecer no teu banquete com os falsos profetas, com aqueles que vivem segundo as suas próprias ambições, então fica lá. Mas nos encontraremos no dia do juízo do Senhor, aonde certamente estarei lá para te lembrar dessa palavra. Mas se o Senhor nessa noite está encontrando um Adonias que clama, que teve humildade para pedir misericórdia, por que o Senhor não te perdoaria? Ele é misericórdia. Ali é misericórdia merecida. Mas há uma condição, Adonias, que haja verdade em você. A verdade é que você toque o altar, que você estenda as suas mãos para você abraçar a palavra, que você o busca de todo o coração e que você pede ao Senhor ajuda, porque o ajuda e a misericórdia está em Salomão.
está em Deus, está no Pai, está em Jesus Cristo. Entender. Obrigado, Senhor. Amém. Se essa palavra realmente lhe tocou, então, Adonias, faça o seu cadastro. Vocês estão vendo agora esse QR Code? Vocês irão acessar um cadastro, preenche-o e ali você poderá fazer parte desse ministério. É necessário que vocês abandonem os banquetes deste mundo, os banquetes do rei da Babilônia, os banquetes de Adonias, do engano, para você fazer parte da família em Jerusalém. Mas detalhe, tu deves aprender como vive Salomão, como vive Zadok e como vive Natã, que são verdadeiros profetas que moram em Jerusalém. Essa é a condição. Deixa para lá aquilo que não te levará em nenhum lugar, o que não irá edificar a sua vida jamais, seja relacionamento, seja ocupações, seja religiões, que não o levará para o céu. É a Bíblia, é o altar, são as Escrituras que vão te levar para o céu. Então te aguardo, faça o seu cadastro, entra na USE, cuidaremos de ti, lhe ajudaremos, tu e tua casa, mas faça tu o primeiro passo. A mensagem foi clara? Amém. Então estou feliz por isso. Eu desejo para ti, Adonias, uma excelente semana. Aguarda essa ligação, responde essa ligação, pois certamente os súditos de Salomão irão te ligar para te convidar a vir até Jerusalém, a casa do Senhor, uma simbologia, claro, entenderam? Bom início de semana, meus amados, e eu aguardo vocês próximo sábado às 21 horas. Até